Bem-vindos de volta ao Relações Internacionais em Minutos, o podcast que desvenda as teorias e os temas mais cabeludos de relações internacionais de forma rápida, fácil e direta. Eu sou Pedro e aqui comigo estão a Gabi. Olá, pessoal. E o Lucas, nossos guias nesse mergulho fascinante no mundo das is. E hoje, preparem-se, porque vamos desvendar o realismo clássico. Realismo clássico, uma teoria que, apesar de ter um nome que parece coisa de museu, é super relevante para entender como uma funciona. É tipo a chave para decifrar as ações dos países no palco global. E o mais interessante é que o realismo clássico não ficou preso no passado. Ele ajuda a gente a entender as motivações por trás de conflitos e alianças que acontecem agora no século XXI. Tipo, por que alguns países parecem estar sempre em pé de guerra? Isso. Ou porque outros se juntam, mesmo tendo ideologias diferentes. É isso? Exatamente. O realismo clássico coloca os estados, os países, para simplificar, como os protagonistas desse grande jogo de poder global. E a grande sacada é que nesse jogo não tem juiz, não tem árbitro, é cada um por si. Entendi. É como se fosse um salve-se quem puder em escala global. É uma boa analogia. Sem uma autoridade global para impor regras e garantir a ordem, o sistema internacional, na visão do realismo clássico, é anárquico. E essa falta de um xerife global gera uma insegurança constante entre os estados. Eles ficam o tempo todo buscando poder para garantir a própria sobrevivência. Faz sentido. Se não tem ninguém para te proteger, você precisa se virar sozinho, né? Exato. E essa busca incessante por poder, essa desconfiança inerente, é o que move as relações entre os estados. E o realismo clássico vai além, dizendo que essa tendência à competição não é só uma questão de circunstância, mas está enraizada na própria natureza humana. Então essa teoria está dizendo que os países agem como se fossem pessoas, que têm os mesmos impulsos egoístas e ambiciosos. É uma ideia para lá de polêmica, né? Mas o realismo clássico argumenta que essa natureza humana egoísta se reflete nas ações dos estados, que acabam agindo de forma similar para garantir sua sobrevivência e seus interesses. Caramba! Começando a entender por que o mundo da política internacional parece um campo minado às vezes. E essa é só a ponta do iceberg, Pedro. O realismo clássico tem várias ideias-chave que ajudam a explicar como essa busca por poder se desenrola na prática. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nessas ideias, então. Quero entender direitinho como essa teoria funciona. Uma das ideias centrais é o conceito de interesse nacional, que no realismo clássico se resume basicamente a duas coisas: segurança e poder. A teoria argumenta que todas as ações de um Estado, no final das contas, visam maximizar esses dois elementos. Então, basicamente, cada passo que um país dá no cenário internacional é pensando em se proteger e aumentar sua influência. Bingo! É como um jogo de xadrez, onde cada movimento é calculado para garantir a sobrevivência e a vantagem estratégica. Entendi. E como essa busca por poder se manifesta na prática? Tem algum exemplo histórico que ilustre isso? Claro. Um exemplo clássico é a política expansionista da França sob o comando de Napoleão Bonaparte. A conquista de territórios não era apenas por ambição territorial, mas também uma forma de aumentar o poder e o prestígio da França no cenário internacional. Faz sentido. Dominar mais territórios, controlar mais recursos, impor sua vontade, tudo isso aumenta o poder de um país, né? Com certeza. E essa lógica nos leva a outra ideia fundamental do realismo clássico: o equilíbrio de poder. Equilíbrio de poder. Me explica melhor isso. Imagine que um país começa a ficar muito poderoso, tipo um valentão no pátio da escola. O que acontece? Os outros alunos, mesmo que sejam rivais entre si, tendem a se unir para conter o poder do valentão, certo? Acho que já vi esse filme. E no realismo clássico, os países agem da mesma forma. Exatamente. O realismo clássico argumenta que, quando um Estado ameaça se tornar dominante, os outros se unem para contrabalancear esse poder e evitar que ele domine o sistema internacional. Um exemplo clássico são as coalizões que se formaram contra a França napoleônica. As grandes potências europeias, que normalmente eram rivais, se juntaram para impedir que Napoleão dominasse a Europa. Que loucura. Então, mesmo inimigos podem virar aliados quando o objetivo é conter uma ameaça maior. Exatamente. As alianças, nesse contexto, são estratégicas, motivadas pela necessidade de sobrevivência e contenção de poder. E por falar em sobrevivência, chegamos a outro pilar do realismo clássico. Sobrevivência. Parece meio óbvio, né? Todo país quer sobreviver, certo? Sim, mas o realismo clássico vai além da simples vontade de existir. Ele coloca a sobrevivência como objetivo final, a força motriz por trás de todas as ações de um Estado. E quais as implicações disso? O que acontece quando a sobrevivência de um Estado está em jogo? Aí que as coisas ficam interessantes. Segundo o realismo clássico, os Estados farão o que for preciso para se proteger, mesmo que isso signifique romper acordos, violar normas internacionais ou até mesmo ir à guerra. Então, basicamente, vale tudo quando a sobrevivência está em jogo. Em um mundo onde cada Estado precisa lutar por si mesmo, essa é a lógica do realismo clássico.
E isso nos leva a questionar se existe de fato um limite para as ações dos estados em nome da sua segurança. Caramba! Essa busca pela sobrevivência a qualquer custo levanta questões éticas bem complexas, né? Será que existe alguma linha que os estados não cruzariam? E será que o realismo clássico, com essa ênfase no poder e no egoísmo, não é pessimista demais? Essa é uma crítica bastante comum ao realismo clássico. Muitos argumentam que essa visão ignora o potencial de cooperação entre os estados e a importância de outros fatores, como a economia, a cultura, as instituições internacionais. Então talvez o realismo clássico não seja a única forma de enxergar as relações internacionais. Exatamente. Existem outras teorias que oferecem perspectivas diferentes sobre o papel do poder, da cooperação e das instituições internacionais. E é por isso que Relações Internacionais em Minutos é tão importante. A gente te ajuda a navegar por esse mar de teorias e entender melhor o mundo ao nosso redor. Mas antes de continuarmos essa expedição pelo mundo do realismo clássico, precisamos fazer uma pausa rapidinha. Voltamos já já para discutir as críticas a essa teoria e ver se ela realmente se aplica ao mundo de hoje. Fiquem ligados. E voltamos com Relações Internacionais em Minutos. Antes da pausa, a gente estava debatendo as críticas ao realismo clássico. É importante analisar esses contrapontos, porque eles nos ajudam a ter uma visão mais completa das relações internacionais. E aí que a gente percebe como essa área do conhecimento é fascinante, né? É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça gigante com várias peças que se encaixam de jeitos diferentes. E a gente precisa conhecer as diferentes peças, né? As diferentes perspectivas para ter uma visão mais ampla do panorama. Mas me diz uma coisa, quais críticas mais fortes ao realismo clássico? Uma crítica frequente é que essa teoria é pessimista demais. Ela coloca o conflito e a competição como elementos centrais e quase inevitáveis nas relações entre os estados. Mas, será que é só isso? Os países nunca colaboram entre si. Essa é a questão. A gente vê vários exemplos de cooperação internacional ao longo da história e no mundo de hoje. Pense na criação da ONU, nos acordos de livre comércio, nas missões humanitárias. Tudo isso indica que os estados também são capazes de agir em conjunto, buscando objetivos comuns. Então o realismo clássico pode estar perdendo um pedaço importante da história, né? Ele foca tanto na competição que acaba ignorando o potencial da cooperação. Exato. Os críticos argumentam que o realismo clássico simplifica demais as motivações dos estados, como se tudo se resumisse à busca por poder. Mas os valores, as ideias, a cultura, a diplomacia, esses elementos também influenciam as decisões dos países no cenário internacional. Seria como se o realismo clássico enxergasse um mundo só em preto e branco, ignorando todos os tons de cinza, né? Perfeito. E essa crítica se conecta com outra bastante comum. A de Suma Hun, de que o realismo clássico tem uma visão limitada dos fatores que influenciam as relações internacionais. Que outros fatores seriam esses? A gente pode pensar, por exemplo, na importância da economia globalizada, do papel das organizações internacionais, da difusão de ideias e valores. O realismo clássico tende a focar apenas nas relações de poder entre os estados, mas o mundo é muito mais complexo do que isso. Então não basta analisar quantos tanques ou mísseis um país tem, né? É preciso levar em conta outros aspectos, como a força econômica, as alianças diplomáticas, os valores que um país defende. Com certeza. Pense na União Europeia, por exemplo. A integração econômica e política entre os países do bloco é um desafio direto à lógica do realismo clássico. Afinal, como explicar essa cooperação tão intensa entre estados que, no passado, viviam em conflito? Peraí. Se o realismo clássico coloca a competição e a desconfiança como elementos centrais das relações internacionais, a União Europeia seria tipo uma exceção à regra. É por aí. A existência da União Europeia e de outros blocos regionais sugere que os estados são capazes de superar rivalidades históricas e construir laços de cooperação duradouros. Mas então, se o realismo clássico tem essas lacunas, por que ele ainda é tão estudado e debatido? Porque, apesar das críticas, ele ainda oferece insights importantes sobre como os estados se comportam, principalmente em situações de crise ou conflito. Entendi. É como se o realismo clássico fosse uma ferramenta útil para entender as motivações mais básicas dos estados, tipo a busca pela segurança e o medo de serem atacados. Mas ele não explica tudo, né? Exatamente. O realismo clássico é uma lente de aumento poderosa, mas que precisa ser combinada com outras lentes para a gente ter uma visão mais completa e nítida do mundo. E essa busca pela sobrevivência a qualquer custo que o realismo clássico destaca. Isso não levanta questões éticas importantes. Será que vale tudo em nome da segurança nacional? Essa é uma das grandes reflexões que o realismo clássico nos provoca. Afinal, se os estados estão dispostos a fazer qualquer coisa para sobreviver, quais os limites para suas ações? Pense na questão da intervenção militar em outro país, por exemplo. O realismo clássico diria que um estado pode intervir em outro se isso for necessário para proteger seus próprios interesses. Mas
e a soberania do país que está sendo invadido, os direitos humanos da população civil. Esses dilemas éticos mostram que as relações internacionais não são um jogo simples, né? Não se trata apenas de calcular quem tem mais poder, mas também de lidar com questões complexas de justiça, moralidade e responsabilidade. E é por isso que é tão importante estudar as relações internacionais. A gente precisa entender as diferentes perspectivas, as diferentes teorias, para poder analisar criticamente os eventos globais, e formar a nossa própria opinião. É como se a gente estivesse aprendendo a ler as entrelinhas da política internacional, né? Decifrando os códigos, as motivações ocultas, os jogos de poder. Exato, e o realismo clássico, com sua ênfase na busca pelo poder e na sobrevivência, é uma das chaves para a gente desvendar esse labirinto. Choção, mas me diz uma coisa, essa teoria que coloca a sobrevivência acima de tudo, ela tem raízes históricas. Quem foram os pensadores que ajudaram a moldar essa visão de mundo? O realismo clássico bebe na fonte de grandes nomes da história do pensamento político, como Tucídides, Maquiavel, Hobbes. Tucídides, o cara que escreveu A Guerra do Peloponeso, Maquiavel, o autor de O Príncipe, e Hobbes, o filósofo que falava do estado de natureza. Que time! O que esses caras têm a ver com o realismo clássico? Tucídides, por exemplo, já lá na Grécia Antiga, observava como a busca por poder e a desconfiança entre cidades-estado levaram a conflitos e guerras. Então essa ideia de que os estados competem entre si por poder e segurança não é nova, né? Já estava presente lá no berço da civilização ocidental. Exato. E Maquiavel, no Renascimento, defendia que o governante precisa ser pragmático e agir de acordo com a lógica do poder para garantir a sobrevivência do Estado, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis ou impopulares. Maquiavel era o cara que dizia que os fins justificam os meios, né? Parece que ele ia se dar bem com os realistas clássicos. Com certeza. A obra de Maquiavel teve um impacto enorme no pensamento político ocidental e suas ideias sobre poder, moralidade e razão de Estado ecoam até hoje no realismo clássico. E Hobbes, o que ele acrescentou a essa salada de ideias? Hobbes, já na Idade Moderna, argumentava que, na ausência de um poder soberano que garanta a ordem, a vida humana se torna uma guerra de todos contra todos, onde cada indivíduo busca sua própria sobrevivência. Ele chamava esse cenário de estado de natureza. E essa ideia do Hobbes se aplica às relações internacionais. Sim, o realismo clássico usa a ideia de estado de natureza de Hobbes para descrever o sistema internacional, onde não há um governo mundial para impor regras e garantir a paz. Nesse contexto, os estados se veem como os únicos responsáveis pela sua própria segurança, e a busca pelo poder se torna uma necessidade para a sobrevivência. Caramba, então o realismo clássico é tipo um Frankenstein, juntando pedaços de ideias de diferentes pensadores ao longo da história para criar uma teoria sobre como os estados se comportam no mundo. É uma boa metáfora. O realismo clássico é uma construção complexa que se baseia em uma tradição de pensamento que remonta à antiguidade, e é por isso que ele é tão rico e instigante. Mas e aí? O realismo clássico, com essa visão meio sombria da política internacional, consegue explicar o mundo de hoje. Ele ainda é relevante. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, como tudo em relações internacionais, depende. Depende do quê? Depende do contexto, da situação específica que a gente está analisando. O realismo clássico pode ser útil para entender certos eventos, mas pode ser inadequado para explicar outros. Então a gente precisa usar o realismo clássico com cautela, né? Não como uma verdade absoluta, mas como uma ferramenta de análise que pode nos ajudar a entender alguns aspectos das relações internacionais. Exatamente. É como se a gente tivesse um kit de ferramentas para entender o mundo. O realismo clássico é uma chave de fenda que serve para apertar certos parafusos, mas não para martelar pregos. E como saber quando usar a chave de fenda do realismo clássico? Quais os eventos ou situações em que essa teoria se mostra mais útil? O realismo clássico é particularmente útil para entender conflitos entre estados, disputas territoriais, corrida armamentista, formação de alianças militares, tudo que envolve a lógica do poder e da segurança nacional. Então, se a gente quiser entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia, por exemplo, o realismo clássico pode nos dar algumas pistas. Com certeza. O realismo clássico nos ajuda a entender as motivações da Rússia, como a busca por expandir sua esfera de influência, o medo do avanço da OTAN para o leste, a defesa dos seus interesses estratégicos na região. Mas o realismo clássico enxerga tudo como uma disputa de poder. E a cooperação internacional, a diplomacia, os acordos entre países. O realismo clássico reconhece que a cooperação existe, mas argumenta que ela é frágil e limitada. Os estados cooperam quando isso atende aos seus interesses, mas são sempre prontos para romper acordos e agir unilateralmente se a sua segurança estiver em jogo. Então o realismo clássico seria um banho de água fria para quem acredita que a cooperação internacional pode resolver todos os problemas do mundo. De certa forma, sim. O realismo clássico nos lembra que o sistema internacional é anárquico, que não há um poder superior para garantir o cumprimento dos acordos.
que os estados agem, em última instância, de acordo com seus próprios interesses. Mas será que essa visão não é pessimista demais? Será que a gente está condenado a viver num mundo onde os estados competem entre si o tempo todo? Essa é uma questão importante, Pedro. E por isso que a gente precisa continuar explorando outras teorias, outras perspectivas, para entender melhor as nuances das relações internacionais. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar um tempo na análise do realismo clássico e mergulhar em outra teoria, o liberalismo, que oferece uma visão um pouco mais otimista sobre a possibilidade de cooperação entre os estados. Mas antes de mudarmos de assunto, que tal deixarmos uma pergunta para os nossos ouvintes refletirem? Boa ideia. O que você sugere, Gabi? Bom, a gente discutiu bastante sobre a ênfase do realismo clássico na busca por poder e segurança. Mas será que os estados só se preocupam com isso? Será que não existem outros valores, outras motivações que influenciam suas ações no cenário internacional? Excelente pergunta. Será que um país pode agir de forma altruísta, colocando os interesses da comunidade internacional acima dos seus próprios interesses? Ou será que todo o ato de generosidade, no fundo, esconde alguma intenção egoísta? É uma questão complexa que desafia as premissas básicas do realismo clássico. E essa pergunta nos leva a uma reflexão importante. Será que o realismo clássico, com sua visão pragmática centrada no poder, é capaz de capturar toda a complexidade das relações internacionais? Com essa pulga atrás da orelha, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho no realismo clássico. Mas não desliguem os fones, porque na próxima parte a gente vai explorar uma teoria que oferece uma visão um pouco diferente sobre o papel da cooperação e das instituições internacionais. O liberalismo. Fiquem ligados. E voltamos com relações internacionais em minutos. Na última parte a gente viu que o realismo clássico destaca a busca por poder e segurança, né? Mas será que essa visão ainda se aplica ao mundo de hoje? Essa é a grande questão. O mundo mudou muito desde a época de Tucídides, diz Maquiavel. Será que essa ênfase na competição e na desconfiança ainda faz sentido no mundo globalizado? Com internet, comércio internacional e tudo mais. A gente tem a ONU, blocos econômicos como a União Europeia, acordos internacionais sobre direitos humanos, meio ambiente. Parece que a cooperação entre os países aumentou, né? Será que o realismo clássico não ficou meio ultrapassado? É verdade que o mundo está cada vez mais interconectado. Mas, mesmo com todos esses avanços, os estados continuam sendo os atores principais no cenário internacional. E na hora do vamos ver, quando a segurança nacional está em jogo, a lógica do poder e da sobrevivência ainda fala mais alto. É como se a gente tivesse camadas de interação entre os países, sabe? Uma camada da cooperação, do comércio, da diplomacia. Mas, por baixo dessa camada, ainda existe a estrutura básica do sistema internacional, que o realismo clássico chama de anárquica. Anárquica. Mas a gente não tem a ONU para mediar os conflitos. Sim, a ONU existe e tem um papel importante, mas ela não tem poder para obrigar os países a cumprir suas decisões. No final das contas, cada Estado é soberano, decide o que é melhor para si. E é aí que entra a lógica do realismo clássico. Exato. A ONU é um fórum de diálogo, de negociação, mas não tem um exército próprio para impor a ordem. Se um país decide violar uma resolução, a ONU não tem como impedi-lo diretamente. Então, podemos dizer que o realismo clássico nos dá um toque de realidade, né? Ele nos lembra que, por mais que a gente queira um mundo pacífico, ainda vivemos num sistema onde cada um precisa cuidar da sua própria segurança. Isso aí. O realismo clássico não é uma teoria que celebra a guerra, mas ele reconhece que a possibilidade de conflito é real e os estados precisam estar preparados. É como se a gente tivesse que ter um pé no mundo ideal, da cooperação, e outro pé no mundo real, onde a força e o poder ainda decidem. O realismo clássico nos ajuda a entender essa dualidade. Entendi. É como ser idealista, mas com um toque de realismo, né? Acreditar num mundo melhor, mas sem se iludir. Perfeito. E essa é a grande contribuição do realismo clássico. Ele nos ajuda a ter uma visão mais lúcida da política internacional, sem cair na ingenuidade. Ele não oferece soluções mágicas, mas nos convida a refletir sobre as motivações, as dinâmicas de poder, os dilemas éticos. E essa reflexão é essencial para construir um mundo mais pacífico e justo, né? Com certeza, a gente precisa entender as causas dos conflitos, os mecanismos de poder, as diferentes perspectivas, para buscar soluções. E para isso, precisamos conhecer as diferentes teorias, os diferentes pontos de vista. O realismo clássico é só uma peça do quebra-cabeça, mas uma peça fundamental. E é por isso que a gente se dedica a desvendar esses temas complexos aqui no Relações Internacionais em Minutos, né? Para te dar as ferramentas para você entender o mundo e participar da construção de um futuro melhor. Então continue acompanhando o nosso podcast. A gente vai continuar explorando outras teorias, outros temas e juntos vamos desvendar os mistérios da política global. E por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui com mais um Relações Internacionais em Minutos. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, pessoal.